Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos online aqui em Boas Novas para adorar ao Senhor juntamente com a igreja. E eu convido você nessa hora a orar comigo para darmos início ao culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Eterno Deus e soberano Pai, Senhor, na Tua santa presença nos encontramos nesse dia, com o nosso coração alegre, Senhor, pelo privilégio de adentrarmos este santuário, esta casa de oração, ó Pai. Entramos nessa noite aqui, Senhor, como espírito de oração, sabendo, ó Pai, que grandes batalhas têm sido travadas, Senhor, na atualidade, reconhecendo que em Ti está a chave para a nossa vitória, Senhor, a resposta que a Tua igreja e que esse mundo necessita está em Ti. Senhor, nessa noite que nós consigamos, reunidos em comunhão, vencer os muitos gigantes que se levantam contra a Tua igreja. Senhor, reconhecemos que muitos gigantes se levantam no reino espiritual, Senhor, no mundo espiritual, que os Teus filhos, ó Pai, que estão há pouco mais de 2 meses em quarentena, em isolamento social, os Teus filhos nesse momento, Senhor, recebam o amparo da Tua palavra, que recebam nesse instante, Senhor, a alegria da Tua salvação, ó Pai, que eles se regozijem dia após dia, Senhor, dessa alegria maravilhosa que é ter o nome escrito no livro da vida. Senhor, nessa noite nós clamamos a Ti, que receba a nossa oração, os nossos clamores, Senhor, receba também, Pai, os louvores que serão entoados a Ti em gratidão, ó Pai. Nós glorificamos o Teu nome nessa noite e nós pedimos a Ti, Senhor, segura o nosso coração, segura na palma de Tuas mãos, Senhor, controla a nossa vida, para que a gente faça aquilo que Te alegra, Pai, que em meio a muitas tribulações, o nosso coração e mente não fique turbado e não seja levado, Senhor, por nenhuma palavra maligna, por nenhuma palavra de derrota, Pai. Nós cremos sim que a Tua igreja ela é mais do que vencedora, porque a Tua igreja crê numa palavra de vitória, numa palavra profética, ó Pai. Nós reconhecemos a Tua palavra, nós reconhecemos a Tua presença e nós Te agradecemos nesse dia pelo Senhor nos dar a rica oportunidade de permanecermos nessa comunhão, ó Deus. Senhor, fala conosco. Senhor, ouve a nossa voz, responde, Pai, conforme o Senhor quiser. Nós somos Teus servos, Pai. O nosso papel aqui é pedir ao Senhor, é colocar em Tuas mãos as nossas necessidades e os nossos desejos. O Senhor cumpre aquilo que lhe apraz, aquilo que é bom para nós. Nós reconhecemos a posição de servos que somos e reconhecemos a posição de Deus, de Senhor que Tu és sobre a nossa vida. Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Teu
obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele, ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz, fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos dos NIT no WhatsApp, e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Vamos agora à ministração da palavra. Vamos para a leitura do texto que encontra-se em 1 Samuel, no capítulo de número 17, versículos de número 20 até o verso de número 26. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados, assim dizendo: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Verso 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? O capítulo 17 de 1 Samuel relata a história, uma das histórias mais conhecidas no nosso tempo, uma das histórias mais contadas pela Bíblia. Todos nós, os nossos filhos, os nossos conhecidos mais próximos, conhecem essa história. A história não é nova, é o registro, é o relato bíblico de uma grande batalha. O capítulo 17 de 1 Samuel mostra que Israel estava para enfrentar uma grande batalha. O capítulo 17, no verso 3, diz que um filisteu afrontava ao Senhor dos Exércitos. Quando afrontava a Israel, afrontava também ao Senhor de Israel. Diz a Bíblia que os filisteus se ajuntaram em Éfes-Damim, que fica entre Socó e Azeca. Tem um significado muito distinto essa palavra. Éfes-Damim significa limite de sangue.
Pode ser que naquele local tenha havido muitas batalhas entre Israel e os filisteus, por isso consagraram esse nome. Israel estava preparado literalmente para uma grande batalha. O que eu acabei de ler para os irmãos aqui mostra que Israel estava sobre uma colina e os filisteus estavam em outra colina. 1 Samuel capítulo 17, no verso 3 diz: os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Era um completo cenário de guerra. Havia num monte os israelitas e no outro monte havia os filisteus. No meio deles um grande vale, 2 exércitos que estavam prontos para uma batalha. Um tempo de guerra era um tempo de incerteza. Quando eu li para você que Davi foi entregar comida aos seus irmãos, a mando do seu pai Jessé, Davi não foi escolhido para ir para essa guerra. Ele era o mais novo, o mais frágil. 3 irmãos de Davi foram comissionados a guerrear. O papel de Davi consistia em pastorear as ovelhas do seu pai. E esse relato ele é interessante. Os filisteus tinham um grande duelista, um grande guerreiro. Diz a Bíblia que ele tinha aproximadamente 2,90 metros. Alguns defendem que passava de 3 metros. O texto de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 4 ao verso 7, fala sobre isso. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, ou aproximadamente 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Golias pronunciou ali, após o seu aparecimento, palavras de ódio, palavras de guerra, palavras de ordem contra Israel. O relato, o discurso de Golias é forte. Não é à toa que os homens que o ouviram ficaram estremecidos. Era um verdadeiro homem de guerra. Israel não estava pronta. Saul, conta o texto bíblico, já era velho, já estava com idade avançada, não era o mesmo menino de quando foi chamado. Por isso Israel sabia que não havia dentro de Israel ainda se apresentado um guerreiro que ousasse enfrentar Golias. O texto no capítulo 17, verso 8 ao 10, diz quais foram as palavras de Golias para o povo de Israel. Diz assim o versículo 8 em diante, até o 10. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, um somente, para que ambos lutemos. Meu Deus do céu, Golias estava dizendo que não havia homem digno de lutar contra ele em Israel, que não havia um homem sequer que tivesse coragem de o enfrentar numa batalha, num duelo. É triste ouvir esse relato, é triste saber que nas nossas vidas nos dias de hoje se levantam gigantes maiores do que Golias. Às vezes olhamos para esse gigante e pensamos que nós não vamos suportar, nós não vamos travar essa batalha, mas é preciso crer que sempre há uma palavra de esperança. O que as palavras de Golias o que as palavras de Golias despertaram? Despertaram o pavor, despertaram o medo, despertaram a insegurança e principalmente a instabilidade. Às vezes o adversário ganha no discurso, às vezes a gente esquece o tamanho do Deus que servimos e
olhamos somente para o problema que aparece. Eu não estou desprezando o seu, nem o problema de outra pessoa, mas às vezes a gente faz o problema ficar maior. Às vezes o problema não é tão grande, mas quando o problema de fato é grande, é forte e não dá para a gente, o que a gente faz para vencer esse problema? A Bíblia diz que o nosso adversário, ele brama como um leão ao nosso derredor. A Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, a liderança de Saul não era a mesma. Saul estava fragilizado pela idade, fragilizado pela vida que não tinha de comunhão com Deus. O texto de 1 Samuel 16, verso 14 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau vindo da parte de Deus. Saul era um homem atormentado por espíritos malignos. Meu Deus! Se uma liderança é atormentada por espíritos malignos, como é que estão os liderados desse povo? Israel pagava um preço alto de ter um homem que não era íntimo de Deus, que não conhecia a Deus de verdade e que não experimentava de comunhão profunda com Deus. Saul não era o mesmo. Saul estava num tempo de fragilidade, um tempo de cegueira. A Bíblia diz que um dia o jovem Davi visitou Saul e tocou harpa para que o espírito maligno o deixasse. Está registrado no capítulo 16 de 1 Samuel, no verso de número 23, que diz: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi era um instrumentista, mas também um pastor de ovelhas. Ele tinha algumas qualidades distintas de Saul. Enquanto Davi era obediente, Saul não prestava a devida reverência a Deus. Enquanto Davi lidava como um homem corajoso na presença de Deus. Irmãos, 1 Samuel 17:20 diz que Davi era corajoso, porque ele perguntou quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel. Em 1 Samuel 17, verso 22 e 23, ele mostra a coragem. Davi não estava defendendo que era um grande homem, ou que era poderoso, ou que tinha alguma chance nele de ganhar o gigante, mas a esperança de Davi estava num Deus que pode tudo e que pode todas as coisas. Se nós nos apoiarmos nos nossos conhecimentos, na nossa força, a gente vai perder de goleada. Se a gente entender que a nossa vitória depende daquilo que nós achamos ou aquilo que nós providenciamos, eu sinto muito, mas vamos nos encontrar na mesma posição de Saul, fragilizados e atormentados. Davi tinha uma qualidade distinta: não dispensava uma boa oportunidade. Olha o que o versículo 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que vocês farão com esse incircunciso pagão que afronta ao Deus de Israel? Irmãos, isso é zelar pela palavra. Isso é zelar pela comunhão com Deus. Davi sabia que aquele exército que estava ali esmagaria Israel. Davi sabia que Israel não tinha forças para lutar contra os filisteus. Os filisteus assombravam Israel desde muito. Não era nova essa briga. Os filhos de Israel sofriam e pagavam um preço altíssimo por causa da liderança estar fragilizada e atormentada. Gente, Davi enfrentou oposição até mesmo no seio familiar. O texto bíblico fala, no versículo 28, olha o que o irmão de Davi disse a ele. Olha que encorajador, para não dizer o contrário. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, Eliabe ficou irado contra Davi e disse: por que você veio aqui, Davi? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para a peleja. Irmãos, algumas pessoas defendem que de boas intenções o inferno está cheio, não é isso? Essa frase não se cumpre na vida de Davi. O coração dele estava voltado para Deus. Ele sabia que a resposta viria de Deus. Ele sabia que era preciso que alguém tivesse uma fé surpreendente, tivesse uma fé maior do que os seus irmãos. Em muitos momentos, as pessoas nos chamam de loucos, nos chamam de fanáticos, até de malucos, porque a gente crê mesmo quando tudo está mostrando o contrário. É por isso que a nossa fé é descrita como firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Nós não precisamos que Deus nos prove que vai fazer, nós precisamos é confiar que Deus vai fazer. Olha o que Davi disse quando se apresentou a Saul. É preciso lembrar, ninguém se apresentou a Saul para lutar contra o gigante. Mas um jovem, pastor de ovelhas, se apresentou a Saul. Capítulo 17, verso 31. Olha o que diz o texto. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou buscar ele. Que isso? Coragem. Coragem para enfrentar o que os covardes desse mundo não enfrentam. O que é isso, Nelson? Eu vou transcrever para os dias de hoje. Muitas pessoas acham que servir a Deus é cafona, é quadrado. Muitas pessoas dizem que servir a Deus está fora de moda, que orar é algo que já acabou, que meditar na palavra é coisa dos antigos, que pregar a mensagem e estudar a Bíblia é coisa de fanático. Não. Ainda existe um povo corajoso nesse mundo, um povo que crê que as santas escrituras se cumprem a cada dia, um povo que crê que o milagre está guardado aqui, que esse mistério para nós é uma revelação, se cumpre todos os dias da nossa vida. Olha o que Davi falou para Saul. Capítulo 17 ainda, verso 32. E disse Davi a Saul: não fique com o coração desfalecido por causa de ninguém, porque o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Ai, meu Deus do céu! Saul tentou desqualificar aquele jovem pastor. Irmãos, é preciso que a gente entenda que os olhos humanos veem as coisas por uma ótica totalmente e somente humana. Nós só compreendemos as coisas de Deus quando a nossa vida é transformada, quando os nossos olhos conseguem enxergar adiante, quando a gente entende que quando tem um limite para nós, existe o sobrenatural que vem do alto, que vem de Deus. Olha o que Saul disse a Davi no verso 33. Olha só. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu você não pode lutar, pois você ainda é menino, é moço, e ele é um homem de guerra desde a mocidade. Davi abriu o coração para o rei nessa hora. Por que você está rindo? Porque às vezes a gente olha para alguém, para uma pessoa, e a gente só vê os defeitos, as fragilidades. A gente não consegue enxergar de primeira e sempre as virtudes que uma pessoa tem. Existem pessoas que não aparecem na igreja, que não são filmadas no culto, que ninguém sequer ouviu uma palavra ministrada por essa pessoa, mas são pessoas que dobram o joelho. E a oração dessa pessoa Deus ouve. E muitos livramentos que nós temos recebido, e a igreja está de pé, é justamente pela oração das pessoas que ninguém conhece. Davi contou alguns relatos do que tinha acontecido com ele em situações de batalhas que ele enfrentou na vida privada. Do versículo 34 ao versículo 37 ele diz: então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso.
ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi convenceu a Saul que ele era o escolhido para a batalha. Saul queria transformar Davi num homem de guerra. Saul lhe deu a túnica, a armadura, capacete. Davi não tinha experiência nessa área. A experiência de Davi era em outro campo. Davi não ganharia a batalha com as armas que Saul lhe ofereceu. Olha o versículo 39 e o versículo 40. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e levou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Davi era um pastor, e o que pastor sabe fazer é guardar a vida de ovelha. Aliás, o pastor dá a sua própria vida pelas ovelhas. O que Davi queria mostrar para Saul era que quem venceria o gigante, ou as armas que para vencer o gigante, não eram armas naturais. Davi não dependia de si, Israel não dependia de si para vencer o gigante, mas dependia de Deus, e Ele é o nosso pastor. Jesus disse em João 10, verso 17, que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la das mãos do lobo. O capítulo 10 e verso 14 diz que o pastor conhece a voz de sua ovelha. Por isso Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Pastor sente quando uma ovelha se perde. Enquanto Davi estava tentando colocar uma roupa de guerreiro, tentando colocar aquilo que Saul havia determinado para ele, colocado sobre os ombros dele, nada dava certo, nada combinava. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: olha, as nossas armas, elas não são naturais. As nossas armas, as armas da nossa milícia, são sobrenaturais. Olha, elas têm poder de derrubar fortalezas. Se a nossa dependência for nesse mundo e da força do braço terreno, a gente vai sempre perder. Olha o que a Bíblia diz. Enquanto Golias planejava arrancar a cabeça de Davi, Davi pegava pedrinhas no ribeiro. Gente, o que é isso? Isso é fé. Isso é dependência total de Deus. Isso é depender única e exclusivamente da mão de Deus para operar em nossa vida. Qual foi a reação que Golias esperava de Davi quando ouviu a sua voz? Medo, covardia e desespero. Todo mundo conhece o versículo 45, ele é lindo para se ler hoje, mas para se falar na frente de um gigante, eu vou ler para você. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Antes da luta, Davi disse ao gigante quem venceria a batalha. Era fé. Olha o versículo 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a sua cabeça, e deixarei o corpo no arraial dos filisteus, hoje mesmo, e darei a tua cabeça às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Não depende de nós, depende de Deus. Não depende do meu braço, depende da mão poderosa de Deus. Davi foi para lutar como especialista. A lógica
é que o especialista, o guerreiro, derrotaria Davi em menos de 10 segundos, ou menos que isso, 5 segundos era suficiente para Golias arrancar a cabeça de Davi. Mas o que aconteceu? Com 5 pedrinhas, Davi venceu um gigante e cumpriu-se a palavra, arrancando a sua cabeça, e o seu corpo ficou jogado, e o nome de Deus foi glorificado. Olha, existem muitas situações de nossas vidas que nós somos provados. Deixa eu contar uma coisa para você. Às vezes, uma provação vem, não é para destruir a nossa vida, mas para que a nossa fé seja mais uma vez acrescida. Nós aprendemos em meio à aflição, não era bom que nós fôssemos assim, mas é assim que acontece com a gente. Nós aprendemos em meio à aflição, porque na aflição esgota-se a nossa força, esgota-se o recurso. Na aflição, a única coisa que a gente sabe fazer é clamar a Deus, é dobrar o nosso joelho, porque dele vem a resposta. E é preciso que a gente tome uma posição concreta, é preciso que os gigantes saibam quem é o Deus que a gente serve, é preciso que a gente não se esconda em dias de batalha, é preciso que o nosso rosto seja visto nas trincheiras. Eu sei que muitos de nós vão até se ferir nas trincheiras, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Às vezes, o adversário é tão forte, tão grande, que sentimos medo. Quando nós sentimos medo, precisamos lembrar daquele que nos chamou. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, diz: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos os chefes. Apocalipse capítulo 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o Deus que chamou você? Salmos de número 145, verso 3, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Salmos de número 147, verso de número 5, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Nós aprendemos com Davi 3 coisas e eu encerro essa ministração. Aprendemos que nós nunca podemos utilizar as armas que o mundo fornece para a gente, para vencermos uma batalha. Segundo aos Coríntios capítulo 10 e verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortaleza. Existem armas que o adversário não suporta, existem armas que nós precisamos pegar, que não é essa com pólvora, que não é essa que as pessoas veem, mas é a arma que Deus nos deu em oração, em clamor, em jejum, em busca incessante pela tua face. Segunda coisa que eu aprendo com Davi: nunca deixe a fé esmorecer. Ele sempre soube que a vitória viria do Senhor. Salmo 23 e verso 4, ele mesmo disse posteriormente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. A nossa fé não pode esmorecer em meio à tribulação. Essa é a segunda coisa que eu aprendo com Davi. A terceira, e encerro essa palavra: enfrente seus gigantes, não em seu nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17, versículo 45, Davi disse: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você desafiou. Deixe-me te contar um segredo e encerrar essa palavra. Existe um Deus que pleiteia as nossas causas, existe um Senhor sobre as nossas vidas e Ele enxerga tudo o que está acontecendo. Esse gigante
que se levantou contra a sua vida. Eu não sei em que esfera ele se encontra, se é no seu casamento, se é na sua vida financeira, se é na sua vida particular, se é nos estudos. Eu não sei onde foi que ele se instaurou, onde ele entrou e está aí pervertendo algo bom que estava no seu coração. Mas uma palavra eu tenho de Deus para você e para a sua vida: Deus pode derrubar esse gigante, se você confiar, se você se colocar na posição de crente, de fé, de um homem e de uma mulher de Deus. Esse cenário muda. Nós precisamos caminhar pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir pelo seu mérito, pela sua força, pelo seu conhecimento, mas através do poder de Deus, você vai vencer esse gigante e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que a sua casa seja abençoada, que a sua vida, a sua família, os seus projetos, que o acontecer de Deus seja hoje, que o agir de Deus seja agora, hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu agradeço mais um momento aqui com vocês nessa comunhão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.